Irmãos queridos, é um privilégio poder partilhar com vocês nesta noite tão bonita, neste encontro tão importante, onde tantos líderes, pastores, que exercem o ministério da palavra com dedicação e zelo, se reúnem num encontro como esse. A minha oração é que o Espírito de Deus que está aqui possa falar conosco. Eu não tenho a pretensão de trazer nada novo para você. Meu propósito é relembrar a você aquilo que você já sabe e trazer ao seu coração essas lembranças para que nós sejamos desafiados, confrontados e edificados. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro de Jó, capítulo 1. Se a equipe puder me dar um pouquinho mais de retorno, eu fico grato. Eu preciso ouvir minha voz para eu não ficar estressado aqui. Jó capítulo 1. Jó capítulo 1, versos 6 a 12. Jó capítulo 1, 6 a 12. Está escrito assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde ou inutilmente teme a Deus? Acaso não cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Capítulo 2, versos de 1 a 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele, para o destruir ou para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo que o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Amém. Irmãos queridos, esse texto registra este episódio da reunião de Deus com seus filhos, e eu quero crer que aqui são os anjos, e eu entendo que essa reunião aconteceu nas regiões celestes, e a Bíblia não nos dá explicações, mas nos diz que Satanás apareceu nessa reunião, e é curioso que quem provoca a conversa é Deus, perguntando para Satanás assim: de onde vens? Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Satanás é uma espécie de turista inveterado, ele anda por aí, está antenado, está procurando uma brecha, está procurando alguém para devorar, está vivo e ativo no planeta Terra. E Deus cutuca de novo perguntando assim: observaste o meu servo Jó? E Deus dá o currículo de Jó: não tem ninguém na terra semelhante a ele. Em outras palavras, ele é o homem mais piedoso dessa geração, homem íntegro. Íntegro é aquilo que você é com a porta do quarto trancada, sem ninguém olhando. Homem reto,
Reto é aquilo que você em público, todo mundo está vendo. Homem temente a Deus, princípio da sabedoria. Homem que se dizia do mal, deliberadamente santo. Satanás poderia ter respondido assim: bom, esse eu não conheço ainda, eu andei ocupado, tenho outras prioridades, quem sabe um dia eu boto os olhos nele. Mas não foi a resposta de Satanás. Satanás respondeu assim para Deus: também puderas, desse jeito aí qualquer um te adora. Tu tens abençoado a vida deste homem, tu tens cercado a casa deste homem com a grande muralha de proteção, os bens deste homem prosperam na terra, tudo que esse homem bota a mão vira dinheiro, desse jeito aí qualquer um te adora. E Satanás insinua aqui duas coisas. Satanás insinua que ninguém adora a Deus por quem Deus é, mas apenas por aquilo que Deus dá. Satanás insinua que as pessoas só se aproximam de Deus por causa das bênçãos de Deus e não por causa do caráter de Deus. Satanás insinua mais. Ele insinua que Jó não é íntegro quando adora a Deus. Satanás insinua que Jó só serve a Deus por interesse, que Jó descobriu que religião é um grande negócio, que dá lucro, que o vetor que move Jó na direção de Deus não é a glória de Deus, não são os atributos de Deus, não é o caráter de Deus, mas o lucro. E desta maneira, Satanás levanta duas teses. Primeira tese: ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro. Segunda tese: ninguém ama mais a Deus do que a família. O que é que um homem tem? Um homem tem família, um homem tem bens. Satanás diz para Deus: toca no que ele tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Esse mesmo homem que hoje te adora, se for tirado dele o que tu deste para ele, ele blasfemará. Sem que Jó soubesse, Deus coloca nas mãos de Jó a defesa da sua reputação, e diz para Satanás: pode tocar no que ele tem, só não pode tocar em sua vida. Em outras palavras, Satanás é um ser limitado e limitado por Deus. Ele só pode ir até onde Deus o permite ir, e nem 1 centímetro a mais. Por que é importante dizer isso? Vocês se lembram que na década de 90, o Brasil foi invadido por uma enxurrada de literatura sobre batalha espiritual. A maioria daquela literatura tinha uma visão maniqueísta. Em outras palavras, a tensão entre a luz e as trevas, a verdade e a mentira, o bem e o mal, Deus e o diabo. A ideia que se passava é que esta batalha espiritual estava no mesmo nível entre a posição e a oposição, como se o diabo fosse um Deus caído na mesma altura e patamar de Deus, mas de lado oposto. Equívoco. Satanás não é um Deus caído, Satanás é um anjo caído. Não há páreo para Deus. Deus é o todo soberano, que está assentado num alto e sublime trono, e Ele manda no céu, e Ele manda na terra, e Ele manda no inferno. Quem tem as chaves da morte e do inferno não é Satanás, é o Senhor Jesus Cristo. Entretanto, com a permissão de Deus, Satanás sai dali para fazer um estrago na vida de Jó. Primeiramente, na sua vida financeira. Confira comigo o verso 3. Depois de quantificar os bens de Jó, está escrito aí que ele era o maior de todos os do Oriente. Sabe o que significa isso? Ele era o homem mais rico da sua geração. Ele não era apenas rico, ele era o mais rico. E cai aqui um mito: não é pecado ser rico, porque Jó no capítulo 1 versículo 8 é chamado do homem mais piedoso da sua geração. Em outras palavras, o homem mais piedoso é também o homem mais rico. Portanto, o pecado não é ter dinheiro, é o dinheiro nos ter. O problema não é carregar dinheiro no bolso, o problema é entronizar dinheiro no coração. O problema não é o dinheiro, o problema é o amor do dinheiro. Mas agora a Bíblia diz no capítulo 1 verso 15, 16 e 17 que Satanás vai usar os sabeus, o fogo e os caldeus para levar o homem mais rico da sua geração, o Bill Gates da sua geração, à falência. Não numa semana,
não num mês, não num ano, não numa década, mas num único dia. Este homem entra num processo de colapso financeiro, este homem quebra, este homem vai à falência, e você e eu conhecemos gente que por muito menos blasfema contra Deus, por muito menos dá um tiro na cabeça. A grande pergunta é: será que a tese de Satanás era verdadeira? Será que ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro? Será que Jó blasfemaria contra Deus? A resposta está no versículo 20. Quando Jó entende e sabe que ele está falido, ele diz assim: nu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. Sabe o que ele está dizendo? Eu não trouxe nada para este mundo, eu não vou levar nada deste mundo, portanto que eu granjeei entre o berço e a sepultura, não é a razão da minha vida. Portanto ele quebra e derrota aqui a primeira tese de Satanás, e ele prova que ele serve a Deus, não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é, não pela bênção de Deus, mas pelo caráter de Deus. Mas vem a segunda tese: ninguém ama mais a Deus do que a família. Você há de concordar comigo que uma família grande, os filhos não são naturalmente unidos, não são, sobretudo quando tem dinheiro. Dinheiro não tem liga, dinheiro não tem amálgama. Mas se você perceber no capítulo 1, versículo 2, Jó tem 7 filhos e 3 filhas, ele tem 10 filhos, adultos, independentes, mas eles são unidos, eles celebram juntos, eles festejam juntos, e a resposta para isso está no capítulo 1, versículo 5, porque Jó era um pai que orava pelos filhos, Jó era um pai que confrontava os filhos, Jó era um pai que intercedia de madrugada continuamente por todos os filhos, e por esta causa ele costura a unidade da sua família. Agora este homem que já está enlutado, recebe no mesmo dia do colapso financeiro a mais amarga notícia da vida: seus 10 filhos morrem num único acidente. Agora pense comigo, como é que esse homem volta do cemitério? Como é que ele se levanta do luto? Como é que ele se ergue das cinzas? Como é que ele escreve dali para frente o seu futuro? Será que Jó blasfemaria contra Deus? Será que a tese de Satanás era verdadeira? Será que ninguém ama mais a Deus do que a família? Será que Jó se voltaria contra Deus, rebelado contra Ele? A resposta está no capítulo 1, versículo 20. Diz a Bíblia que quando ele recebe essa trágica notícia, ele rasga o seu manto, ele raspa a cabeça, ele joga terra sobre a cabeça, ele se prostra, ele adora, e ele diz: o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele prova ali que ama mais a Deus do que a família, ele prova ali que ele serve a Deus, não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Mas aí, irmãos, vem o capítulo 2, novamente Deus se reúne com seus filhos, eu quero crer que os anjos, nas regiões celestes, e Satanás aparece por lá de novo, e é Deus quem provoca outra vez: de onde vens? Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Sabe o que ele está dizendo? Não mudei minha agenda, estou fazendo o que eu sempre fiz, eu estou por aí, eu estou de olho, eu estou antenado, eu estou vivo e ativo no planeta Terra, eu estou procurando uma brecha, estou procurando alguém para devorar. E Deus perguntou de novo: observaste o meu servo Jó? E Deus dá o currículo de Jó sem alterar uma vírgula: não tem ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, homem reto, homem temente a Deus, homem que se desvia do mal. Me incitasses contra ele para o destruir sem causa, mas ele permanece íntegro. Sabe o que Deus está dizendo para Satanás? Satanás, suas teses são mentirosas, suas teses são falsas. Jó provou que me ama mais a Deus, me ama mais do que o dinheiro, me ama mais do que a família. Jó provou que me serve não por aquilo que eu dou para ele, mas pelo meu caráter. Então Satanás partiu para a terceira tese: pele por pele, e tudo que o homem tem dará pela sua vida. Toca-lhe nos ossos, toca-lhe na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. A terceira tese de Satanás é esta: ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. Sem que Jó soubesse, mais uma vez Deus coloca nas mãos de Jó a defesa da sua reputação e diz para Satanás: pode tocar nos ossos dele, pode tocar na carne dele, só não podes tirar a vida dele. Satanás é um ser limitado e limitado por Deus. Nas palavras de Martinho Lutero, Satanás é um cachorro na coleira de Deus.
Ele só pode ir até onde a coleira o permite ir, e nem 1 centímetro a mais. Ele não é independente para agir fora da permissão divina. Entretanto, com a permissão de Deus, Satanás saiu dali para colocar uma doença maligna em Jó, ferida do alto da cabeça à planta dos pés. Jó virou uma carcaça humana. Jó virou uma ferida aberta. Jó virou uma chaga purulenta. O corpo dele começava a cheirar mal. O pus escorria pelo seu corpo. A sua pele estava necrosada. Diz a Bíblia que ele pega um caco, talvez de telha, para raspar a sua pele necrosada. Outras bolhas de pus iam se formando. Ele tinha que morder nessas bolhas para tentar aliviar a sua dor. Ele não conseguia comer, ele não conseguia dormir. A dor o assolava 24 horas por dia. Ele foi ficando magro, magérrimo, macérrimo, de couro furado pelas costelas em ponta. Ele era um aborto vivo, ele era uma chaga viva, ele era uma carcaça humana. No auge do seu sofrimento, a sua mulher olha para ele revoltada e diz: ainda conservas a tua integridade, Jó? Amaldiçoa o teu Deus e morre, acaba com isso. Tenha dignidade de dar cabo da sua própria vida. Deus não é digno de ser adorado em tamanho sofrimento. E Jó responde para ela com grandeza d'alma: tu falas como uma louca. Nós temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? E no capítulo 2, versículo 10 está escrito: em tudo isso Jó não pecou contra Deus com os seus lábios. Ele derrota aqui a terceira tese de Satanás. Ele prova que ama mais a Deus do que a si mesmo. Ele prova que ele serve a Deus, não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Mas aí vem o capítulo 2, versículo 11, confira comigo. Vem os amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. Combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Diz o verso 12 que, levantando eles de longe os olhos, não reconheceram Jó. Ergueram a voz e choraram, cada um rasgou o seu manto, lançando pó sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias, 7 noites, sem falar palavra nenhuma, pois viam que a dor de Jó era muito grande. E eu faço uma consulta a vocês: esses homens eram amigos de Jó? Esses homens eram amigos de Jó? E a resposta categórica e insofismável é esta: é claro que eram. Claro que eram. Eu pergunto a você: você já fez alguma visita assim para alguém, alguma vez? 7 dias, 7 noites, calado, chorando, sentado no pó. Você já recebeu alguma visita assim, nas horas mais amargas da sua vida? Qual era o problema desses homens? O problema desses homens é que num dado momento da vida, entre aspas, eles começaram a fazer teologia. Eles começaram a lucubrar. Eles começaram a raciocinar, a desenvolver uma lógica simples de causa e efeito, pensando toda causa tem um efeito, todo efeito tem uma causa. E eles imaginaram assim: para Jó estar sofrendo, ele deve ter feito alguma coisa errada, mas para ele estar sofrendo muito, ele deve ter feito muita coisa errada. Mas eles não só pensaram, eles falaram, mas não só falaram, falaram para Jó e assacaram contra ele os mais pesados libelos acusatórios. Chamaram-no de adúltero, chamaram Jó de ladrão, falaram para Jó: Jó, Deus matou seus filhos com você é louco, você é doido. Falaram para Jó: Jó, você ficou rico porque você roubou os órfãos e as viúvas. E eles foram massacrando Jó, e eles foram cravejando Jó com as suas setas mais venenosas, das críticas mais desumanas, mais cruéis, mais amargas. Eles foram passando Jó debaixo de um rolo compressor. Sabe o que Jó fez? O que você e eu faríamos? Jó começa a perguntar para Deus: por que, meu Deus? Ele começa a se defender, ele começa a se queixar.
Ele levantou aos céus, meus amados irmãos, nada menos do que 16 vezes a mesma pergunta: por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por que eu estou sofrendo? Por que a minha dor não cessa? Por que eu enterrei os meus filhos? Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que eu não morri ao nascer? Por que os seios da minha mãe não estavam murchos de leite para eu morrer de fome? Por que o Senhor não me mata de uma vez? Ele levantou aos céus 34 queixas contra Deus. Sabe qual foi a resposta que Deus deu para ele? O absoluto silêncio. Nenhuma palavra, nenhuma explicação, nenhuma luz no fim do túnel, nenhum sinal do seu favor. Silêncio absoluto e total. E se você perceber, esse homem está sendo encurralado, esse homem está sendo emparedado, esse homem está sendo entrincheirado, esse homem está sendo acuado por todos os lados e golpeado nas 5 áreas mais importantes da vida. Se não, vejamos: primeiro, a vida financeira. O homem mais rico da sua geração quebra, vai à falência. Segundo, a sua saúde. Esse homem virou uma carcaça humana. Esse homem vira uma ferida aberta, esse homem vira uma chaga purulenta. Terceiro, o casamento. Na hora que ele mais precisou da companhia, da presença, do apoio, do consolo da sua mulher, ela disse para ele: morre, homem, morre. Quarto, os filhos. Irmãos, não é natural um pai enterrar filhos, não é natural. Não é natural os filhos furarem a fila, não é natural. Quinto, as amizades. Aqueles que deveriam aplicar-lhe o azeite do consolo, aplicam-lhe o vinagre das críticas mais duras. Aqueles que deveriam ser aliviadores de tensões, transformam-se em consoladores molestos. E esse homem está golpeado, esse homem está chagado, esse homem está falido, esse homem está enlutado, esse homem está abandonado, esse homem está escarnecido, esse homem está completamente arruinado por todas as circunstâncias da vida. Esse homem está no fundo de um poço, e no fundo de um poço só tem uma direção para olhar: é para cima, é para o alto, é para Deus. Foi exatamente o que ele fez. Quando ele arranca do seu peito um brado de esperança, naquele território de agonia e de angústia, ele diz: mas uma coisa eu sei, é que o meu Redentor vive, e eu verei o meu Redentor revestir esse meu corpo de pele, eu verei o meu Redentor. Quando ele dá esse brado de esperança, de repente, amados irmãos, Deus rompe o silêncio, Deus começa a falar. Mas quando Deus rompe o silêncio, Deus não responde nenhuma das 16 perguntas de Jó. Quando Deus rompe o silêncio, Deus não responde nenhuma das 34 queixas de Jó. Quando Deus rompe o silêncio, Deus faz 70 perguntas para Jó, todas retóricas, sem qualquer possibilidade de resposta. Como se Deus abrisse as cortinas dos céus, como se Deus abrisse as janelas dos céus e fosse derramando em torrentes, em catadupas sobre Jó a grandeza do seu conhecimento, da sua revelação, dos seus atributos, da sua glória, da sua majestade. E Jó, diante daquela imensa e esmagadora revelação, ele como que é esmagado por esta glória refulgente de Deus, e ele vai se encolhendo, ele vai se encolhendo, ele vai se encolhendo, e ele vai se encolhendo, e ele vai se encolhendo, para descobrir as 5 verdades mais importantes da sua vida, que mudaram a sua história, que revolucionaram a sua vida. E a minha esperança nesta noite, que essas 5 mesmas verdades impactem o seu e o meu coração, para a glória de Deus nesse momento. Que verdades são essas? Vá comigo, por favor, para o capítulo 42 desse livro. Lá estão essas verdades. A primeira verdade que mudou a história de Jó, irmãos, está aí no capítulo 1, versículo 2. Jó reconheceu a onipotência de Deus. Ele diz assim: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes. Bem sei que tudo podes. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você e eu temos impossibilidades intransponíveis. Isso é uma verdade irrefutável. Eu gosto muito de estudar, gosto muito de ler. Todas as semanas, praticamente, eu visito as livrarias para saber o que está saindo de novo.
E você sabe que no Brasil e no mundo, os livros mais publicados são, primeiro, livros de autoajuda. Segundo, livros que ensinam você a ficar rico rápido. Toda semana tem livro novo nessa área. Eu acho que eu não estou nem sabendo ler esses livros direito. Porém, esses livros dizem assim para você: você é forte, você é capaz, você é um gigante, há poder nas suas palavras, basta você fazer cócegas no seu interior e levantar-se-á daí um gigante. Sabe o que a Bíblia diz? Exatamente o contrário. Exatamente o contrário. A Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Nós viemos do pó, nós voltaremos ao pó, nós somos pó. Nós somos fracos, mas nós somos muito fracos. E eu quero provar isso para você. Primeiro, nós temos fraquezas físicas. Ou gente, gostando ou não, querendo ou não, programando ou não, o tempo vai esculpindo algumas rugas no nosso rosto, indisfarçáveis. Daqui a pouquinho um cosmético ajuda. Depois de um bom tempo, uma boa cirurgia plástica dá uma boa melhorada. Mas chega uma hora que nem Pitangui e a sua equipe dão mais jeito. A pele fica enrugada, os músculos ficam flácidos, os joelhos ficam trôpegos, as pernas ficam bambas, as mãos ficam descaídas, os olhos ficam embaçados, e diz os entendidos que cada fio de cabelo branco que brota na sua cabeça é a morte chamando você para um duelo. E eu acho que tem um exército acampado ao meu redor. Nós temos fraquezas emocionais, irmãos. Quantas vezes você, nas madrugadas mais escuras da alma, já gemeu, já sangrou e já chorou, e meu Deus, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais, Senhor. Nós temos fraquezas morais, irmãos. Você e eu, várias vezes, chorando, prometemos para Deus: Deus, eu não quero mais cometer esse erro, eu não quero mais cometer esse pecado, eu não quero mais cair nessa transgressão, eu não quero mais tropeçar nesse mesmo obstáculo. E de repente você fala e você promete, você ora e você fala e você chora, daqui a pouco você está cometendo o mesmo pecado. Não é porque faltou para você sinceridade, não, faltou para você poder. Nós temos fraquezas morais, nós temos fraquezas espirituais, irmãos. Nós somos um ser contraditório, ambíguo, paradoxal. Há uma esquizofrenia enfiada dentro de nós. O bem que nós queremos fazer não fazemos, o mal que nós não queremos, esse praticamos. Nós somos fracos. Mas a verdade gloriosa é que, apesar de sermos fracos, de Deus conhecer nossa estrutura e saber que somos pó, você e eu podemos dizer: mas o meu Deus tudo pode. Para Ele não tem causa perdida, para Ele não tem problema insolúvel, para Ele não tem vida irrecuperável, para Ele não tem casamento sem solução, para Ele não tem doença sem cura. Ele é o Deus dos impossíveis. Portanto, a coisa mais importante para a sua vida, para a sua família, para o seu ministério, é saber quem é o seu Deus, quão grande é o seu Deus, quão majestoso é o seu Deus. A W. Tozer, um dos mais importantes escritores do século passado, ele diz que o maior problema da igreja é que ela passa a maior parte do tempo tomando o seu próprio pulso e olhando para o seu próprio umbigo. Nós somos uma geração de crentes humanistas, antropocêntricos, que estamos ao redor de nós mesmos. Nós estamos correndo ao redor de nós mesmos, falando de nós mesmos, encantados com nós mesmos, olhando para o nosso próprio umbigo, quando na verdade a coisa mais importante da igreja é saber quem é o seu Deus, porque a Bíblia diz que o povo que conhece a Deus é um povo forte e ativo. Quem é o seu Deus? Quão grande é o seu Deus? Quão majestoso é o seu Deus? Quando o profeta Isaías escrevia sobre a majestade de Deus, lá no capítulo 40 do seu livro, ele diz: o meu Deus é aquele que mede as águas na concha da sua mão. Pense no Pacífico, no Índico, no Atlântico, no Mediterrâneo, nos mares, nos rios. Ele mede as águas na concha da sua mão. Vai ao Atlântico, tente esvaziá-lo com um baldinho, veja quanto tempo você vai levar.
Ele diz: o meu Deus é aquele que pesa o pó das montanhas em balança de precisão, como se estivesse medindo partículas de ouro. Ele diz: o meu Deus é aquele que mede os céus a palmos. Ele diz: o meu Deus é aquele que espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama, nenhuma delas vem a faltar. Ele diz: o meu Deus é aquele que olha para as nações da terra com seu poder militar, com seu poderio econômico, e esse mesmo Deus olha para esses grandes reinos da terra e os considera como uma gota que cai de um balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada. Este é o seu Deus. Agora pergunte para um astrônomo: qual é o tamanho deste universo que Deus mediu a palmos? Pergunte. Sabe qual é a resposta dele? Eu não sei. Eu não sei. Mas você sabe que o universo não é infinito, porque infinitude é um atributo exclusivo de Deus. Mas os astrônomos afirmam que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. O que significa isso? Significa que se você voasse a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. Pois Deus criou tudo isso, Deus é maior do que tudo isso, e Ele é seu Pai, Ele tudo pode. Pergunte a um astrônomo quantas estrelas existem. Sabe qual é a resposta dele? Eu não sei. Mas eles afirmam categoricamente que há mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Vai um dia à praia, enche a concha da sua mão de areia, leve para casa, bote numa tábua de vidro e conte quantos grãos de areia você consegue botar na concha da sua mão. Pois há mais estrelas do que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. E Deus não apenas criou todas elas, não. Deus conhece cada uma delas pelo nome. E por ser forte em força e grande em poder, quando as chama, nenhuma delas vem a faltar. Este é o seu Deus, Ele tudo pode. Mas não é apenas o macro universo que nos impressiona, não. O micro também. O micro também. Se você hoje pegar aqui embaixo no jardim uma folha, por mais tenra e delgada que ela seja, ela é mais complexa do que essa cidade. Se você hoje for lá na cozinha e pedir um ovo e quebrá-lo numa frigideira, aquele ovo, aquela gema de ovo é mais complexa do que qualquer máquina que o homem jamais inventou. Dr. John Wilson, uma das maiores autoridades em oftalmologia do mundo, diz que você e eu temos em torno de 2 milhões de fios duplos encapados em cada um dos nossos olhos, e se não for assim, haveria um curto-circuito e nós ficaríamos cegos. Dr. Marshall Nirenberg, prêmio Nobel de Biologia, fez uma das mais fantásticas descobertas no século passado. Ele descobriu que você e eu somos um ser programado geneticamente. Ele descobriu que você e eu somos computadorizadamente programados. Ele descobriu que você e eu temos em torno de 60 trilhões de células vivas no nosso corpo. Descobriu mais, que em cada uma dessas células nós temos 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os nossos dados genéticos, a cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele, o nosso temperamento. Se você pegar a fita DNA do seu corpo e espichá-la, você tem 102 trilhões de metros de fita DNA, você tem 102 bilhões de quilômetros de fita DNA no seu corpo. Dá para dar diversas voltas no sistema planetário. O Dr. Loy vai dizer que códigos de vida não se originam espontaneamente, códigos de vida não se originam de uma explosão cósmica, códigos de vida não se originam de uma evolução de milhões e milhões de anos. Códigos de vida foram plantados em você pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Esse Deus é seu Pai, Ele tudo pode. Mas eu quero ilustrar isso de uma maneira mais simples para você. Um pai caminhava com seu filho de 4 anos pela rua, quando o filho lhe fez uma pergunta. Eu acho que vocês concordam comigo que toda criança parece que fez um curso de pós-doutorado em perguntas difíceis. É verdade, eu não conheço ninguém que faz pergunta mais complicada do que criança. O menino perguntou assim para o pai: pai, qual é o tamanho de Deus? O pai engasgou. Ele não tinha uma resposta pronta para um menino de 4 anos, uma pergunta tão complexa. Ficou em silêncio. Continuou caminhando. De repente o pai escuta o ronco
das turbinas de um avião supersônico lá nas alturas excelsas. O pai diz: filho, olha para cima. Está vendo aquele avião, filho? Estou vendo, papai, estou vendo. Qual é o tamanho daquele avião, filho? O menino respondeu: ah, papai, pequeno, muito pequeno, estava muito longe. O pai pegou o menino pelo braço, levou no aeroporto. Tinha um jumbão de mais de 400 passageiros estacionado no pátio. O pai chegou bem perto, mostrou o avião e disse: está vendo esse avião, filho? Estou, papai, estou vendo. Qual é o tamanho desse avião, filho? O menino respondeu: esse é grande, papai, muito grande. Aí o pai disse: filho, pois Deus é do mesmo jeito. Quando você está longe de Deus, meu filho, Deus parece pequeno para você. Aí os seus problemas ficam enormes. Mas quando você está perto de Deus, meu filho, Deus é grande para você. Aí os seus problemas ficam pequenos. Agora eu sei que tudo podes. A segunda coisa que mudou a história de Jó, meus irmãos, está no versículo 2. Ele vai compreender a soberania dos propósitos divinos. Ele diz assim: nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Irmãos queridos, nós que estamos aqui não acreditamos em coincidência, nós não acreditamos em acaso, nós não acreditamos em sorte, nós não acreditamos em azar, nós não acreditamos em olho gordo, nós não temos medo de sexta-feira 13, nós não precisamos consultar horóscopo para sair de casa. Você e eu sabemos que a mão de Deus dirige o nosso destino. Você não é lasca de lenha jogado no mar da vida, empurrado de um lado para o outro, ao sabor dos vendavais. A sua vida está nas mãos daquele que está sentado na sala de comando do universo. Aquele que tem as rédeas da história em suas onipotentes mãos, governa o seu destino. Você pode dizer com toda a força da sua alma: eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem, porque eu amo a Deus e eu fui chamado segundo o propósito de Deus. Eu tenho andado por aí, em mais de 1000 igrejas no Brasil, e eu confesso que algumas igrejas têm o hábito de contar testemunhos. Eu tenho escutado alguns testemunhos, outros testemunhos. Mas a maioria dos testemunhos que eu escuto é mais ou menos o seguinte: olha, irmãos, a minha perna estava inchada, agora não está inchada mais. A minha unha estava encravada, agora não está encravada mais. Nenhum problema com um testemunho desse. Se a perna estava inchada e desinchou, glória a Deus também. Se a unha estava encravada e desencravou, também está muito bom. A grande pergunta é: que dia que eu vou escutar o seguinte testemunho? Meus irmãos, eu quero dizer para vocês que eu estou passando uma grande luta. Estou passando um revés da minha vida financeira. A minha saúde está abalada. Meu cônjuge está numa crise de fé. Meus amigos me acusam. E eu estou chorando a dor do luto. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, que a minha fé não está abalada, porque eu sei que o meu Deus tudo pode. E eu sei mais, meus irmãos, que os planos de Deus não podem ser frustrados. Que dia que você e eu vamos ouvir um testemunho assim? Porque se vocês notaram, a circunstância de Jó não mudou não. Ele ainda está chagado, ele ainda está falido, ele ainda está enlutado, ele ainda está abandonado, ele ainda está criticado. O que mudou não foi a circunstância, o que mudou foi o entendimento. Por isso a terceira verdade que mudou a história de Jó, meus irmãos, está aí no versículo 3, confira comigo, parte B. Ele diz assim: na verdade eu falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim. Para você entender isso aqui, você tem que dar uma lida no livro de Jó, uma sentada só. Se você tira um sábado, um feriado, para dar uma lida numa sentada só, você vai descobrir 3 coisas. Jó nesse livro fez 3 coisas: ele perguntou, ele se queixou, ele se defendeu. E quando você está machucado, quando você está ferido, sabe o que você faz? Ou você se cala ou você fala muito. E quando você está machucado, e quando você está ferido, quando você está esmagado pelas circunstâncias ou pelas pessoas, você, ao se defender, ao se queixar, ao se lamentar, às vezes fala até demais. Sabe por quê? Porque você e eu não enxergamos na curva, você e eu não enxergamos no escuro, você e eu não sabemos o que está no final da linha.
Então Jó falou. Houve um dia que Deus se revelou a ele, houve um dia que Deus abriu a cortina do céu e despejou em cima dele torrentes do seu conhecimento. E quando Jó tem uma compreensão de que Deus é soberano, de que Deus está no controle, que o plano de Deus não pode ser frustrado, ele botou a mão na boca e disse: meu Deus, quanta coisa eu falei sem entender. Preste atenção nisso. O sábio é aquele que sabe que não sabe. Porque quanto mais você sabe que não sabe. Porque o que você sabe é muito menor do que o que você sabe. Portanto, na presença de Deus não dá para ficar de peito estufado. Não dá para ser um pavão. Na presença de Deus você tem que se humilhar. Quando você encontrar uma pessoa que parece que sabe tudo e fica rotando em cima de você, muito conhecimento, pode ter certeza, você está perto de uma pessoa que sabe quase nada. Que quem sabe, não diz que sabe. Quem sabe é humilde. Só lata vazia faz barulho. Eu fui criado na roça. E se alguém aqui foi criado na roça, vai entender a ilustração que eu vou usar aqui. Se você for fazer uma colheita de milho, você vai perceber a diferença de uma espiga madura, boa, granada, de um restolho que só tem sabugo e palha. A espiga, quando ela está cheia, bonita, granada, ela está na hora de colher, ela se dobra. Mas o restolhozinho, só sabugo e palha, fica empinadinho. Não se dobra de jeito nenhum. Não se dobra. Pode ter certeza disso. Aqueles que sabem se curvam. Se curvam. Você e eu precisamos reconhecer a limitação do nosso conhecimento. Mas a quarta verdade que mudou a história de Jó, confira comigo, está no versículo 5. Ele reconhece o seu limitado conhecimento de Deus. Ele diz assim: eu te conheci só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E eu confesso, colegas, que eu fico em crise com esse versículo. Em crise. Sabe por que eu fico em crise? Não é fácil você conciliar capítulo 1, versículo 8 com 42:5. Porque lá no capítulo 1, versículo 8, Deus diz assim: não tem ninguém na terra semelhante a Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Isso não é elogio de amigo rasgador de seda. Isso é Deus falando, e Deus não tem uma opinião a seu respeito. Deus tem um diagnóstico. Agora, como é que esse homem mais piedoso da sua geração pode fazer uma confissão dessa? Eu só conheci o Senhor de ouvir falar, agora é que os meus olhos te veem. Mas você entende isso? Eu gostaria de explicar fazendo outra pergunta. Você conhece a Deus? Você conhece a Deus? Conhece? Quanto você conhece? Quanto? Deixa eu ilustrar. Havia um cidadão que nunca tinha visto o mar. E eu te garanto que ele não era mineiro. Sonho dele era ver o mar. Um dia ele fez uma viagem para o litoral, conheceu o mar, ficou muito feliz da vida, exclamou: agora eu conheço o mar. Se aproxima dele um marujo, uma pele tostada de sol e sal, e diz: eu também conheço o mar. Qual a diferença entre eles? Você conhece a Deus? Quanto você conhece a Deus? Por exemplo, João 17,3 diz que a vida eterna é esta: conhecer a Deus e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A própria essência da vida eterna é conhecer a Deus. A própria essência do céu é conhecer a Deus. Sabe o que você vai estar fazendo no céu depois que você tiver 1000 anos lá na glória? Você vai estar conhecendo a Deus. Sabe o que você vai estar fazendo no céu depois que você tiver 1 milhão de anos lá na glória? Você vai estar conhecendo a Deus. Sabe o que você vai estar fazendo no céu depois que você tiver 1 bilhão de anos lá na glória? Você vai estar conhecendo a Deus. Nem toda eternidade será suficiente para você esgotar o conhecimento de Deus, porque Deus é inesgotável em seu ser. Às vezes a gente pensa que o céu vai ser monótono. Há poucos dias um adolescente chegou para mim e disse assim: pastor, eu não quero ir para o céu não. Tomei um susto. Falei: você está ficando maluca, menina? Não quero ir não. Falei: mãe, então me explica. Ah, pastor, ideia de céu que eu tenho, que eu vou estar sentada numa nuvem branca, com a harpa na mão, cantando. Ah, eu quero coisa nova para a minha vida, não aguento essa vida inteira não.
Deixa eu dizer uma coisa para você, o céu vai ser dinâmico. Nós vamos conhecer a Deus, nós vamos glorificar a Deus, nós vamos usufruir a Deus, nós vamos nos deleitar em Deus, nós vamos reinar com Deus, nós vamos trabalhar para Deus. Seus servos o servirão. Se você não gosta de trabalhar, você está encrencado. Agora pense comigo nisso. Nesse corpo nosso que fica cansado, enrugado, caquético, a gente consegue fazer tanta coisa maravilhosa. E diz Albert Einstein que nós não usamos nem 10% do nosso potencial. Agora, já pensou num corpo 100% turbinado pela glória de Deus? O que nós não vamos poder fazer? Um corpo imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Quando Jesus ressuscitou com o corpo de glória, ele entrava numa casa fechada, sem precisar abrir a porta. Quando Jesus ressuscitou com o corpo de glória, ele saía de Jerusalém, aparecia lá na Galileia, sem precisar percorrer o trecho. Quando Jesus ressuscitou com o corpo de glória, ele foi assunto aos céus entre nuvens. E eu pergunto para você, com que velocidade Jesus voltou para o céu? Com que velocidade? Velocidade da luz? 300 mil quilômetros por segundo. Se ele voltou para o céu na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, depois de 2000 anos, ele está logo ali na esquina ainda. Eu pergunto para você, com que velocidade um anjo vem do céu à terra? Com que velocidade? Lá no Getsemane, quando Pedro quis cortar a orelha do Malco, pegou a espada, Jesus: guarda essa espada, Pedro. Se eu precisasse de ajuda, eu rogaria ao Pai, Ele me mandaria mais de 12 legiões de anjos. Quantos são 12 legiões de anjos? 72 mil anjos. Com que velocidade eles viriam? Num estalar de dedos? O que significa isso? Significa que os anjos não estão sujeitos às mesmas leis que nos governam, de tempo, de espaço, de tamanho. Ora, nós vamos ser como os anjos, não no sentido que não teremos um corpo, mas vamos viver na mesma dimensão. Vamos reinar com Cristo nos novos céus e na nova terra, vamos servi-lo, vamos trabalhar para Ele, vamos conhecer a Deus, vamos desfrutar Deus, vamos glorificar a Deus, vamos usufruir a Deus, vamos conhecer a Deus, e jamais haverá um dia na eternidade que você possa dizer: agora eu conheço tudo sobre Deus, não tem mais nada para conhecer, porque Deus é inesgotável em seu ser. Agora eu entendo Jó. O que ele está dizendo é o seguinte: meu Deus, eu só estou arranhando a superfície. Tem mais, tem muito mais, tem infinitamente mais. Agora eu entendo o profeta: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A última verdade que mudou a vida de Jó, meus irmãos, está no versículo 6. Ele reconheceu a enormidade do seu pecado e ele diz assim: por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Aí você fica em crise de novo, e eu também, porque esta confissão fica bem na boca de um assassino, de um ladrão, de um adúltero, de um corrupto, mas essa confissão não fica bem na boca do homem mais piedoso do mundo. Se o pastor da igreja chegar no púlpito domingo à noite e falar: meus irmãos, eu quero dizer para vocês que eu me abomino e eu me arrependo no pó e na cinza, alguém vai pensar: será que o pastor adulterou? Como é que você entende isso? Deixa eu dizer uma coisa para você, querido: as pessoas que mais choram, que mais lamentam, que mais confessam os seus pecados, não são as pessoas que mais pecam, são as pessoas que mais perto de Deus andam. Porque quem anda longe de Deus, nem consciência de pecado tem. Eu vou ilustrar isso para você. Final do ano passado eu estava pregando no Hospital Cruz Azul em São Paulo, e a capelã Eleni Vassão, que alguns aqui conhecem certamente, me disse: pastor Hernandes, aconteceu um fato muito triste nesse hospital esta semana. Eu falei: o que foi, Eleni? Ela me disse: chegou uma moça aqui acompanhada dos pais, com uma hemorragia severa. Quando o médico foi examinar a moça, ele disse: essa moça acabou de ter um bebê. A moça protestou: não, o senhor está enganado, eu não estava grávida. Os pais protestaram: o senhor está enganado, a nossa filha não estava grávida. E o médico radicalizou: pois ela acabou de ter um bebê. Percebendo a jogada, ele disse: pois eu vou denunciar o caso à polícia, se vocês não trouxerem o bebê. Meia hora depois chegava um bebê morto, numa caixa de isopor. E a Eleni Vassão disse para mim: pastor,
nenhuma culpa, nenhuma tristeza, nem na moça, nem nos pais. Sabem por quê? Porque quem está longe de Deus, irmãos, nem consciência de pecado tem. Mas se você conhece a Deus, se você conhece a grandeza de Deus, a majestade de Deus, a santidade de Deus, a única maneira que você tem ao se aproximar desse Deus santo, 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 é dizer: ai Senhor, ai de mim Senhor, eu estou perdido, porque eu sou um homem impuro, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, o Rei dos exércitos. Na presença desse Deus, até os serafins cobrem o rosto. Mas nós chegamos ao versículo 10, a chave desse texto, e diz a Bíblia que Deus restaurou a sorte de Jó, quando ele orava pelos seus amigos. E você já perguntou por quê? Por que foi nesse momento? Eu pergunto a você, alguém já falou mal de você alguma vez? Já? Você ficou feliz? Você deu pulo de alegria, falou: glória a Deus, as pessoas estão me massacrando. É assim que você reage? Deixa eu perguntar para você, o que você acha que Jó sentiu quando os amigos dele disseram assim: ô Jó, você é um ladrão, ô Jó, você é um adúltero, ô Jó, você é doido, cara, você é louco. Sabe por que Deus matou seus filhos? Porque você é doido. Além de enterrar os meninos, recebe a culpa da morte dos filhos. O que vocês acham que Jó sentiu quando seus amigos disseram assim: ô Jó, você ficou rico, você é ladrão, você roubou os órfãos e as viúvas? Vocês acham que ele ficou feliz? Claro que não. O que ele fez? Se defendeu, se queixou. Sabe o que Deus está falando para esse homem? Você quer ser curado, meu filho? Você quer ser restaurado, meu filho? Você quer recomeçar a sua vida, meu filho? Então saia desse campo da defesa e entre na brecha da intercessão. Porque enquanto você se defender, vai ter mágoa no seu coração, vai ter justiça própria no seu coração. Mas quando você começar a orar pelos seus amigos, Deus vai curar você, porque você não consegue orar por alguém e ter mágoa ao mesmo tempo. E no momento que você for curado, meu filho, eu vou restaurar os seus próprios amigos. Sabe o que aconteceu? As 5 áreas que Satanás tentou destruir na vida de Jó, Deus restaurou todas elas. Todas elas. Primeira área que Deus restaurou, irmãos, foi a saúde. Confira o versículo 16 aí. Jó viveu mais 140 anos. Viu os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. E eu acho que não ficou nem cicatriz, nem sequela. Eu quero dizer para você que Deus está aqui nesta noite. E Ele é o Deus que cura. Ele nunca aposentou, Ele nunca deitou numa cadeira de balanço, Ele nunca vestiu um pijama, Ele nunca te pendurou chuteiras. Ele é Deus, imutavelmente Deus. Ele não precisa pedir licença nem para você, nem para mim para agir. Ele age quando quer, onde quer, com quem quer, do jeito que quer, para o louvor da sua glória. Ele é Deus. A segunda área que Deus restaurou, queridos, está aí no versículo 12, confira comigo. Deus restaurou a vida financeira dele. Se você comparar capítulo 1, versículo 3 com 42, 12, você vai descobrir algo fantástico. Deus devolveu tudo para ele em dobro. Se ele já era o mais rico lá, agora ele é duplamente o mais rico aqui, pois Deus está aqui nesta noite e Ele é o Deus da restituição. Ele pode reerguer você financeiramente, Ele pode restaurar a sua empresa falida, Ele pode tirar você do monturo e fazer você assentar-se entre príncipes. Deus é o Deus da restituição. A terceira área que Deus restaurou, queridos irmãos, foram as amizades. Confira o versículo 8. E aqui eu me impressiono muito, muito mesmo. Sabe por quê? Aqueles homens que criticaram Jó, Deus fala para eles assim: vocês lembram aquele cara que vocês criticaram? Pois é, aquele homem que vocês criticaram é mais justo que vocês. Lembra aquele homem que vocês criticaram? Pois vocês vão ter que ir nele, para ele orar por vocês. Sabe o que Deus está fazendo aqui? Honrando Jó. Honrando Jó. Eu vou falar uma frase aqui. Se você esquecer tudo que eu falei e guardar só essa frase, já me dou por satisfeito. E a frase é essa: cuida bem da tua piedade, e Deus cuidará da tua reputação. Cuida bem da tua piedade e Deus cuidará da tua reputação. Você não tem que se defender, você tem que andar com Deus. Porque
que quando você anda com Deus, as pessoas que criticaram você vão ter que voltar a você e mudar de opinião a seu respeito. No mesmo momento em que Jó ora pelos seus amigos, Deus restaura Jó e Deus restaura os amigos de Jó. Deus pode restaurar suas amizades quebradas, Deus pode reaproximar aqueles que se afastaram. Deus é o Deus da reconciliação. A quarta área que Deus restaurou, queridos, foi o casamento. Foi o casamento. Agora só pense comigo com a cabeça de um brasileiro, só um pouquinho. Quando Jó estava numa magrela, a mulher dele chegou para ele e disse: morre, homem, morre, já está demorando, morre logo, morre. Agora o Jó está com saúde, está cheio da grana, está no topo da pirâmide social. Se fosse hoje no Brasil, o que você acha que teria acontecido? Hein? O que Jó teria dito para ela? Eu acho que a primeira coisa seria essa: minha filha, a fila andou. A fila andou. Eu acho que ele teria dito para ela assim: você lembra? Você queria que eu morresse, né? Agora eu estou noutra, minha filha, eu estou noutra. Talvez ele dissesse: morre, mulher, morre, morre, mulher. Irmão, mas Deus não faz a obra pela metade. Deus faz a obra completa. Deus cura corações feridos. Deus restaura os feridos. Deus pega os cacos e faz um vaso novo. Deus é o Deus que ainda hoje restaura casamentos. Há poucos dias uma mulher chegou para mim em São Paulo e disse assim: pastor, eu estou me divorciando. Eu tomei um susto. Jamais podia pensar isso. Eu disse: você está divorciando, filha? Ela olhou para mim e fuzilou com o olhar e disse: eu estou me divorciando, sim, senhor. Eu falei: por quê, filha? Ele olhou brava para mim e disse: pastor, secou, entendeu? Está claro ou precisa botar a legenda? Secou. Eu falei: secou, filha? Ué, mas então tem esperança. Eu falei: como assim tem esperança? Você não leu na Bíblia lá, minha filha, que a vara seca de Arão floresceu? Pois Deus faz florescer o que está seco aí no seu coração. Ela olhou brava para mim e disse: pastor, o senhor endoidou, o senhor perdeu o juízo. Eu estou falando para o senhor que morreu, está claro agora, morreu. Falei: morreu, filha? Ué, mas então tem esperança. Você não leu na Bíblia lá que Jesus ressuscita os mortos? Ele ressuscita o que está morto aí no seu coração. Falou: pastor, o senhor perdeu o juízo de vez. Eu estou falando para o senhor que acabou, não tem mais nada. Falei: acabou, filha? Ué, mas então tem esperança, uai. Você não leu na Bíblia lá que Deus chama a existência as coisas que não existem? Pois Deus pode chamar a existência o que nem tem aí mais. Você não vai divorciar essa semana não, nós vamos orar uma semana, depois você volta aqui. Depois de uma semana ela voltou. E ela me disse assim: pastor, acabou a vontade de divorciar. Eu estou animada de novo, Deus está curando meu coração, eu estou animada a continuar meu casamento. Eu quero dizer para você que para Deus não tem impossíveis. Deus é o Deus que restaura casamentos quebrados. Mas a última área que Deus restaurou, queridos, foram os filhos. Confira aí para mim, capítulo 42, versículo 13. Porque lá ele tinha quantos filhos antes do problema? 7 filhos, 3 filhas, tinha 10. Quanto ele tem agora? 42, 13. 7 filhos e 3 filhos, tem 10. Mas não foi tudo em dobro que Deus prometeu dar? Se era tudo em dobro, ele tinha 10, devia ter quanto agora? 20. Então não foi tudo em dobro. Como é que eu entendo isso? Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando morre um boi lá no pasto, você perdeu um boi.
Mas quando morre um filho, você não perdeu um filho. Como aquele pai que voltava do cemitério depois de enterrar o seu filho, um amigo se aproxima e disse: meus sentimentos, eu soube que o senhor perdeu o seu filho. E o pai, com um rosto cheio de lágrimas, disse: não, o senhor está enganado, eu não perdi o meu filho. Você perde alguém que você não sabe onde está. Eu sei onde está meu filho, eu sei com quem está meu filho. O meu filho está com Jesus, o meu filho está no céu. Eu não perdi meu filho. João agora tem 10 filhos na terra, João agora tem 10 filhos no céu. Deus restaurou e restaurou completamente. Sabe o que Satanás queria com Jó? Colocá-lo longe de Deus. Sabe o que Satanás conseguiu com Jó? Colocá-lo mais perto de Deus. Sabem por quê? Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Que grande Deus nós temos, que glorioso Deus nós temos, que maravilhoso Deus nós temos. Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso alicerce, Ele é a base da nossa família, Ele é a base do nosso ministério, Ele é o alicerce da igreja. Conhecer este Deus é a coisa mais importante da vida. Conhecer a Deus é o que você e eu faremos por todo o desdobrar da eternidade. Portanto, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Que Ele nos abençoe. Amém.